por que algumas empresas familiares contratam e mantêm funcionários e consultores incompetentes? Recebi essa pergunta de um sucessor de terceira geração do estado de Minas Gerais. Achei a pergunta muito interessante e vou comentar aqui. Primeiro, eu acho importante a gente discutir o que é ser incompetente. Será que de fato nós estamos falando de pessoas incompetentes ou isso é um viés, né? Isso é uma opinião, digamos, apaixonada, enviesada por alguém que se sentiu excluído, se sentiu preterido. Então, vamos ter muita calma nessa hora para avaliar o que de fato a gente está chamando de incompetência. Mas, de fato, eu observo muitas empresas, né, e aí não só empresas familiares, carregando consultores e executivos de quinta categoria sem entregar resultados e com mandatos que duram décadas, né? Por que isso acontece? Eu vou listar aqui 6 possíveis causas para isso. Só fazendo uma explicação que eu faço sempre, quando eu falo a palavra fundador, eu estou me referindo a quem controla uma empresa. Pode ser um fundador, uma fundadora, um casal, pode ser uma empresa de segunda, terceira geração, mas para facilitar, para abreviar, eu costumo chamar de fundador. Então, vamos lá, 6 aspectos para essa questão. O primeiro aspecto é a desconfiança. Fundadores costumam desconfiar de tudo, desconfiam da própria sombra, não confiam em ninguém, e aí eles acabam usando essa desculpa para manter consultores ou mesmo funcionários incompetentes. Eu acho que confiança é fundamental, né? Acho que é talvez o principal fator para uma relação de trabalho, mas a competência também é importante, né? Então, assim, você tem uma balança, a confiança não pode ser 100% do critério. Um segundo aspecto é o sentimentalismo, a nostalgia. Vamos lá imaginar a história do empresário que começou muitos anos atrás, sem dinheiro, sem ajuda, sem crédito. Ele começou lá num prédio, numa salinha de escritórios, em cima de uma padaria. E aí a salinha da frente tinha lá um contador que também estava começando. E era o único contador que ele conseguia contratar na época. O tempo passou. Esse empresário saiu lá da salinha de cima da padaria, montou uma empresa, uma indústria, montou um império e continua usando o mesmo profissional lá da salinha, que muitas vezes essa empresa se tornou a maior cliente desse profissional, o que não é um bom sinal. Então, assim, sentimentalismo é uma questão perigosa e que gera vínculos que acabam sendo maléficos para a empresa. Um terceiro aspecto é a falta de uma cultura de avaliação. Quem avalia um fundador de empresa, né? Se a empresa tem capital fechado, não tem um conselho, não tem ações em bolsa, muitas não têm auditoria. Quem que vai avaliar? Quem vai dizer para um fundador, CEO, que ele está certo, que ele está errado? Isso acaba se tornando uma cultura na empresa. Então, assim, ninguém avalia o dono também não tem uma cultura de avaliar os subordinados e não tem uma cultura de avaliar os consultores, os assessores da empresa. Então, você tem uma falta de cultura de avaliação que acaba gerando essa disfunção. Um outro aspecto, né, um quarto aspecto, eu chamo aqui de assimetria de informações. Então, vamos imaginar um fundador que tem um problema na empresa dele e aí ele tem um time de consultores, de assessores, que podem ser bons, inclusive, tá? Só que ele nunca conta tudo para o time de assessores. Ele conta um pedaço para um, confirma as respostas dele, conta um pedaço para outro, quando na verdade ele deveria juntar esse time, contar o que precisa ser contado e esperar que um time integrado consiga em conjunto entregar uma solução para os problemas dele. Um quinto aspecto eu chamo de conforto e falta de ameaças. Quer dizer, se você tem o mesmo consultor há 20 anos, você garante que vai ter as mesmas respostas para suas questões que você tinha 20 anos atrás. E isso te dá o conforto de não precisar mexer em nada das coisas que você fez. Então, aquela história. Se você tem, vou dar um exemplo aqui, se você tem um gerente financeiro fraco e um auditor que também é fraco, e os dois estão lá trabalhando juntos há 20 anos, um não vai querer mexer no outro, então você tem um aparente conforto e acomodação que gera esse problema. E por fim, né, não podíamos deixar de falar do velho narcisismo de muitos fundadores, a sensação de ser o rei. Então muitos donos de empresa pagam honorários para funcionários e para consultores para ser muito mais uma claque, né, uma plateia de puxa-sacos
que vai bater palminhas no palco em que ele vai exibir o seu aparente brilhantismo. Isso é um problema, porque muitos empresários nem imaginam, nem têm ideia do conforto que traz, da segurança que traz você ter um bom time de executivos e um bom time de assessores, de gente de fora que está estudando os problemas aí de mercado, os problemas de tecnologia, os problemas de venda, né? Muitos acham que são melhores, acham que na sua empresa tudo é diferente e que não precisam de ajuda. Isso acaba se transformando num duelo, né? Quem é melhor? Esse é um duelo que geralmente é decidido por duas entidades, né, uma interna, outra externa, que ninguém consegue enganar por muito tempo. Uma delas é o mercado e a outra é o caixa.